Quais são os limites da competição? Esse é o tema do episódio do BTC Journal de hoje. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor da BTC e a gente vai falar aqui sobre várias coisas. A gente vai falar sobre estratégia competitiva, vantagens competitivas, vamos falar sobre cláusulas de exclusividade, sobre dumping, sobre espionagem industrial e a gente vai tentar elaborar uma linha aqui que separa o que é a estratégia e aonde começa o jogo sujo. A gente vai colocar como pano de fundo uma notícia, né, todo um contexto, na verdade, que envolve o iFood, a Kita, o mercado de mobilidade, e eu vou trazer também alguns outros mercados aqui para a gente falar sobre todos esses temas. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre competição, sobre todos esses pontos que eu comentei aqui, o que está acontecendo entre iFood e Kita, e também a aplicação disso em outros mercados, fica até o final com a gente nesse episódio do BTC Journal. Bom, eu separei um materialzinho aqui para a gente poder conversar, né? Eu vou querer conversar um pouquinho com você, mas antes da gente falar, se você já conhece o BTC Journal, acompanha nosso conteúdo, se você está no YouTube, já curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece esse episódio, modéstia à parte, está bem bacana. E se você está no podcast, também depois deixa um comentário, curte lá. Inclusive, se você concorda, discorda, tem pontos a considerar, coloca aqui pra gente nos comentários das plataformas aonde você estiver assistindo. Se você ainda não conhece o BTC Journal, o BTC Cast ou os nossos conteúdos, espera um pouquinho, depois no final do episódio, se você achar que foi legal, aí você curte, compartilha e ajuda a espalhar a palavra. Né? A gente vai falar um pouco sobre o contexto, né, da acusação que o iFood está fazendo, muito encampada pelo CEO do iFood, o Diego Barreto. Um abraço para o Barreto. Né, a gente se conheceu, a BTC teve uma série de projetos, aí, trabalhos junto com o iFood. E eu gosto bastante do iFood, né, do pessoal que está lá, mas eu vou tentar ser o mais imparcial quanto possível aqui, viu, pessoal? De qualquer maneira, né, uma acusação que o iFood faz contra, né, a princípio, né, aqui tá ainda, né, há uma questão para entender quem que seria o responsável por toda essa questão, né, que é a oferta de pagamento por consultorias para obtenção de informações confidenciais por funcionários do iFood. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai colocar isso no contexto de competição, vantagens competitivas e outros temas que eu acredito que são relevantes. Então vamos lá, qual que é o contexto da notícia? Eu peguei uma reportagem recente do Infomoney, mas isso já vem se alastrando há alguns meses. Né? O iFood acusa a Kita de assédio sistemático a funcionários em busca de dados internos. Então a reportagem coloca que o iFood diz que foram cerca de 100 funcionários abordados só nas primeiras semanas de agosto, que eles colocaram aqui como sendo a quarta onda de tentativas de obter dados internos desde a chegada da Kita ao Brasil. Consultorias chinesas contatam funcionários, principalmente pelo LinkedIn, convidando para pesquisas remuneradas no setor de delivery. E aí, segundo o iFood, o objetivo não seria capturar informações públicas, mas sim indicadores financeiros, planos de investimento, modelo logístico e aspectos estratégicos. E aí você pode perguntar, por exemplo, mas você aqui, Habib, traz um monte de indicador financeiro das empresas e tal, pode abrir isso? As empresas públicas, né, as empresas que são negociadas em bolsa de valores, elas são obrigadas a divulgar e publicar os seus balanços. Não é o caso do iFood. O iFood tem a possibilidade de não divulgar esses balanços e tratar essas informações internamente. Certamente tem auditoria, uma série de controles ali, né? Mas há dados e tem dados estratégicos, por exemplo, dados de planejamento financeiro, orçamento, investimentos futuros que não constam em nenhum tipo de demonstrativo financeiro que pega o passado, né? Que eventualmente as consultorias buscam acesso. A Kita nega abordar funcionários do iFood e afirma que segue a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que também foi alvo de consultorias estrangeiras para capturar informações. Desde maio, o iFood processa a Kita e a controladora da Kita, lá na China, que é a Meituan, por concorrência desleal e espionagem industrial, espionagem empresarial e espionagem industrial,
pedindo indenização de R$ 1 milhão, né? Então aqui é o contexto, né, um resumo da reportagem e o que a gente vai trabalhar aqui nesse podcast, né? O que separa, né, o que seria uma vantagem competitiva de uma vantagem indevida, vamos dizer assim, a espionagem industrial, e eu vou colocar alguns outros elementos também, né? A questão é, busca por informação sobre concorrentes é algo legítimo, inteligência de mercado, você tem uma série de fundamentos para buscar informação sobre mercado e sobre concorrência, market share, dentre outras formas. O limite, a questão, está no meio usado para obter, né? A gente está falando aqui de uma possível, né, um possível aliciamento de funcionários, né, a oferta financeira para obter retorno, ela envolve conflitos de interesse, dados comerciais ou confidenciais por meios ilícitos, né, de forma não declarada, de forma que não faz parte da atividade daquele funcionário e assim por diante, né, isso deixa de ser visto como estratégia e passa a ser visto como uma atividade irregular, né? E isso envolve consequências administrativas, cíveis e também criminais, dependendo do caso. Além de, em alguns casos, o envolvimento do CAD, né, do nosso Conselho de Defesa Econômica. Vamos lá, pegar 5 números para resumir aqui. Né, o primeiro que se diz como a quarta onda, né, os funcionários, cerca de 100 funcionários do iFood abordados. No total, foram mais de 350 pessoas do iFood contatadas desde 2025, segundo eles mesmos. O valor oferecido pelas conversas remuneradas chega até $300 por hora. E aqui entra a questão do aliciamento, né? A gente está falando de funcionários, né, que têm as suas remunerações, e o iFood é uma empresa que trabalha com remunerações acima do mercado, pelo que eu tenho de conhecimento, para áreas estratégicas, áreas de negócios, tá? Mesmo assim, a gente está falando de um valor considerável por hora, né? E aqui a gente tem uma dinâmica de poder de barganha, onde o funcionário, né, ele tem um incentivo muito alto a ser contraventor, de certa maneira, né, devido ao valor. Isso não quer dizer que vai ser necessariamente, né, mas isso já aconteceu e pode acontecer. E aí você pode falar, poxa, mas é responsabilidade do funcionário. É também, e isso certamente é lidado lá dentro do iFood, mas não só isso. O aliciamento também é uma prática irregular, tá? Então é um outro ponto relevante. Houveram 5 reuniões via Zoom, né, identificadas pela justiça, né, e aí eles chegaram ali a associações que envolviam e-mails com o domínio da Meituan. Por isso, um avanço ali do Barreto, do pessoal do iFood, principalmente via LinkedIn, né, tentando conectar as pontas em relação à competição irregular. E a multa de 1 milhão pedida aí pelo iFood, né? E a pergunta que fica, né? Por que uma informação interna vale $300 a hora? Né? Por que Kita, Meituan ou consultorias ou outras empresas ofereceriam um valor desse para uma conversa para capturar esse tipo de informação? E aqui, né, a gente precisa falar sobre o conceito de vantagem competitiva. A gente aborda isso com muito detalhe, com uma porrada de casos de mercado nos nossos cursos, o General Business Program e o Strategy and Finance. No GBP, a gente tem 6 aulas dedicadas à estratégia e a vantagem competitiva é abordada em algumas dessas aulas. No SFP tem todo um bloco relacionado à estratégia também, onde a gente aborda. Se você quiser saber mais sobre os cursos, tem links aqui na descrição do episódio. Legal, o que é a vantagem competitiva? Uma empresa ela tem vantagem competitiva quando ela consegue gerar mais valor econômico do que os concorrentes, né? Sustentado, seja por um custo menor ou uma maior eficiência dentro daquela operação, uma diferenciação percebida pelo cliente, ou seja, trazer algo que é único, algo que é especial percebido pelo cliente, ou criar algum acesso a recursos que os rivais não conseguem replicar com facilidade. Informação proprietária, efeito rede, né? Você conseguir juntar todo mundo dentro de uma mesma plataforma. O próprio iFood tem uma vantagem competitiva que envolve efeito rede. A gente fala de escala.
relacionamentos exclusivos, né, parcerias estratégicas, são alguns elementos que trazem também vantagem competitiva. Então, essa informação de $300, ela contribui para fortalecer a vantagem competitiva através de acesso a informações relevantes dentro do mercado. E que tipo de informação pode envolver no caso do iFood, né? Por exemplo, o modelo logístico, né? Como que o iFood organiza a sua logística para poder entregar em menos tempo, para poder otimizar as entregas. Enfim, eu trabalhei nesse mercado também antes da BTC, né? Eu trabalhei numa empresa que atuava com tecnologia para delivery, depois foi adquirida pelo grupo do iFood, inclusive, e ali desenvolvia a tecnologia logística para delivery, que inclusive passou a dominar, né, essa tecnologia praticamente todos os deliveries, que é a distribuição, a nuvem de entregadores. E aí, o relacionamento com restaurantes também é uma forma, né, um tipo de informação que eles podem obter. E até políticas, por exemplo, de descontos. Quando pega os dados financeiros do iFood, custos de aquisição de cliente, etc., isso daqui também é um dado relevante. Lembrando que as empresas aqui costumam atuar em guerra de preços, cada uma dando um cupom mais alto que a outra para conseguir mais clientes, né? Então, são alguns elementos que justificam, né, o interesse por se pagar por informação, né? Ainda sem entrar no aspecto se isso é razoável ou não, tá, pessoal? Né? No caso aqui, aliciamento de funcionários, eu acho um pouco complicado, né? Vamos lá. Eu queria colocar alguns outros elementos para complementar isso aqui, porque eu acho que são relevantes dentro da discussão do mercado e de outros mercados também. A gente precisa compreender o conceito de monopólio e oligopólio. O conceito de monopólio é quando há um único vendedor que domina boa parte do mercado. Um caso claro aqui é o Google nas buscas. Agora, entre aspas, né, quando a gente pega uma substituição do Google por inteligência artificial, né, os grandes LLMs aí de inteligência artificial. Mas quando a gente pensa no mercado específico de buscas na internet, o Google ele tem uma posição tão dominante que ele pode ser considerado um monopólio, tá? Não tem um substituto próprio, ele consegue fixar preço, por exemplo, nos anúncios e aumenta a barreira de entrada para novos entrantes, né? Um outro exemplo de monopólio é a Petrobras. A Petrobras ela tem um monopólio legal da extração do petróleo, né? Então, só pode extrair petróleo, a parte mais bruta da cadeia de valor do petróleo, uma única empresa. E aí você tem uma competição maior, mas ainda, né, bem concentrada no refino, né, boa parte, 95% do refino, na prática é um monopólio também da Petrobras, e a distribuição, no caso, ela foi privatizada, né? Então já não faz mais parte da Petrobras a distribuição de combustível. Mas o refino, apesar de não ser legalmente um monopólio, ele é um monopólio de fato. E o oligopólio é quando você tem poucas empresas, né? Não é uma só, mas são poucas empresas que concentram boa parte do mercado. Esse é o caso do mercado de semicondutores, por exemplo. Você tem uma empresa que domina muito, né, que é a TSMC, domina muito no mercado de chips muito tecnológicos, né? A TSMC é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, né, a fábrica ali de Taiwan de semicondutores, e ela tem aí alguns concorrentes, né? Ela tem Samsung, Intel, na China tem alguns concorrentes trabalhando com chips avançados também, mas a gente tem muito poucas empresas. Isso aqui é muito característico de mercados com uma necessidade de investimento em ativos muito alta, né? Porque aí você aumenta muito a barreira de entrada, você traz um custo fixo de produção muito alto. Então, esse é o caso do mercado de semicondutores. Outro mercado onde há um oligopólio é o próprio mercado de delivery no Brasil. Hoje você tem dois grandes players, que são iFood e 99, né, no mercado no caso de, de entrega de comida, né, de delivery. Você tem a Rappi ainda com alguma fatia de mercado e a Kita entrando agora. Você tem muito poucos participantes desse mercado. E aí você tem uma pulverização, né, de empresas, restaurantes que fazem sua própria entrega, que aí não tem participação relevante no mercado como um todo.
Então, o mercado de delivery ele é um mercado oligopolizado, né, com poucos vendedores. E aí, quando a gente vai para outra ponta, né, o mercado de compradores, a gente tem mais dois conceitos muito semelhantes, né, que é o monopsônio e o oligopsônio. O monopsônio é quando você tem só um comprador dentro de um mercado, né, ele domina a aquisição de produtos e serviços. Esse é o caso da Amazon, em alguns produtos e em algumas regiões. A Amazon hoje já pode ser considerada um monopsônio no mercado de livros, né, em várias regiões. Em alguns locais, principalmente dos Estados Unidos, a Amazon ela é única compradora de diversos produtos, né? Isso aqui é algo que pode prejudicar muitos fornecedores e já vem acontecendo no mercado da Amazon, né, por muito tempo. Muitos fornecedores pequenos quebrando, porque a Amazon, por ser única compradora, ela tem um domínio do preço e ela acaba pressionando muitos fornecedores. Muitas vezes, inclusive, ela absorve aquela cadeia, quebrando o fornecedor e ela mesma passando a fornecer. O oligopsônio, ele é análogo, né, ao que seria o oligopólio, só que agora com compradores. São poucos compradores que concentram a demanda do mercado. Quando a gente pensa no mercado brasileiro, o próprio mercado de e-commerce, né, ele é um mercado com oligopsônio, né? Então, se a gente pensar, eu falei no episódio passado sobre as Casas Bahia, né? As Casas Bahia são um varejo que trabalha muito com eletrodomésticos, né? Então, quando a gente pensa no mercado de eletrodomésticos, a gente tem no e-commerce Casas Bahia, cada vez menos relevante no e-commerce, a gente tem Fast Shop, de certa maneira, e aí tem Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, né, que são talvez os principais aí, representando boa parte da fatia de mercado. Isso configura um oligopsônio, né, com o Mercado Livre hoje em grande destaque, e eu falei sobre ele na semana retrasada. Né? Então, se você não acompanha o BTC Journal, tem muita informação, então vai acompanhando os episódios antigos também. Aqui, a pressão sobre os preços com os fornecedores acaba sendo bastante grande, né? Mas ainda assim há competição. Né? E aí, qual que é a tarefa, né, da empresa? Né? Toda empresa gostaria muito de viver num monopólio, né? Acho que isso é claro, ou num monopsônio. É uma área de muito conforto. Né? Então, o incentivo da empresa é buscar o monopólio, é buscar o monopsônio. Né? No entanto, né, nessa busca, algumas coisas podem ocorrer que não são necessariamente legítimas. Uma delas é a prática de dumping. E aí a gente tem uma linha tênue que separa uma estratégia de preço agressivo e o dumping. Né? O dumping, inclusive, ele é uma contravenção, né? Ele não é permitido aqui. Ele recebe multas, enfim, é, dentre outros problemas aí que a empresa pode ter caso se configure a prática de dumping. Né? O dumping é a prática de vender um produto ou um serviço abaixo do custo ou eventualmente muito abaixo do preço praticado no mercado de origem. Né? Com qual objetivo? O objetivo de você ganhar vantagem competitiva através de preço, né? No caso custo, em relação aos concorrentes, né? E assim ganhar participação de mercado. A lógica do dumping, você fala, poxa, mas é estúpido você pensar em vender muito abaixo do custo. A lógica do dumping é que você consiga uma fatia de mercado para depois voltar a trabalhar preços lucrativos. Tá? Só que essa prática ela não é regular e ela é investigada pelo CAD e outros órgãos eventualmente. Né? No delivery, né, existem algumas discussões relacionadas a isso. Né? Então, a gente sabe que o delivery é um ambiente com prática de cupons, né, e de descontos agressiva. Isso é uma prática de preço, a gente fala sobre isso nos cursos da BTC, sobre a guerra de preços. Né? E qual que é a dinâmica da guerra de preços e como que as empresas trabalham através de teoria dos jogos, se elas vão continuar numa guerra de preços, se elas vão sair, qual que vai ser o comportamento das empresas numa dinâmica de preços agressivos. Isso aqui certamente acontece no mercado de delivery. E há acusações relacionadas ao iFood sobre práticas de dumping. Né? Não sei se há alguma ação realmente na justiça relacionada a isso,
mas tem gente que fala que isso pode ocorrer, né? E aí, eu certamente não saberia dizer, né? Eu não estou lá dentro para poder afirmar esse tipo de coisa. No entanto, tem alguns elementos do mercado de delivery que me fazem crer que não há a prática de dumping, mas há uma prática de guerra de preços que pode ser prejudicial para a empresa de qualquer forma. O legal da guerra de preços é que ela é muito boa para a gente, que é consumidor, né? Então isso é maravilhoso. De qualquer maneira, né, o que acontece no mercado de delivery no Brasil? A gente tem uma série de interfaces ali no mercado, tem vários participantes, né? A gente tem o marketplace, o iFood, Kita, 99, tem o restaurante, tem o cliente e tem o entregador, né? O que acontece? Né? Geralmente, esses cupons de desconto, eles têm uma participação de custo pelo marketplace, mas tem também uma participação de custo pelo restaurante. E aí, quando o iFood espreme o restaurante, que é uma acusação que restaurantes fazem em relação não só ao iFood, mas outras empresas de marketplace de delivery, isso faz com que o iFood não precise praticar dumping para poder oferecer desconto, porque ele está pressionando em outro lado da cadeia. Quando a gente pensa no entregador, também, tá? Dependendo da remuneração do entregador, você tem ali também um espremer ali da remuneração do entregador para que não se configure a prática de dump e ainda assim você consiga dar um desconto agressivo, né? Então, eu acho que tem vários elementos ali dentro desse mercado que fazem com que seja possível a prática de preços agressivos sem entrar em dumping, né? De novo, não consigo afirmar nenhuma coisa nem outra. No entanto, há elementos para isso. E aí, em relação ao espremer, né, os stakeholders, né, o restaurante e o entregador, aí já é uma outra discussão. Pô, o quão legal é, o quão razoável, moral ou estratégico é você pressionar tanto as margens do restaurante ou reduzir tanto o retorno do, do entregador, né, o ganho do entregador. Vamos lá. De novo, o incentivo da empresa. A empresa pode ter, assim como o iFood tem, tá? E eu trabalhei no iFood na época da pandemia, onde houve uma série de questões relacionadas aos entregadores, né? É, tem vários elementos que a empresa pode incluir, como sendo responsabilidade social corporativa, aspectos de SG, onde ela vai, em paralelo com seus interesses primários, trazer elementos que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, a situação financeira dos seus principais parceiros, tá? Isso acontece e eu sei que o iFood pratica esse tipo de atitude. No entanto, o interesse primário é sempre o mesmo: aumento de lucratividade, aumento de geração de caixa, conquista de mercado. Não tem como fugir desse contexto, pelo menos no nosso sistema atual, né? Beleza. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que entender antes de analisar. Dado isso, vai ser corriqueiro, comum, normal, a gente consegue prever esse tipo de coisa, que o iFood, por exemplo, vai tentar espremer os restaurantes e os entregadores. Isso vai acontecer eventualmente, apesar de tentativas de resguardar isso, né, os principais interessados, com essas práticas que eu falei agora. E aí o que acontece? É visão e é razoável que o iFood busque isso. A gente tem que entender, desde que isso não ultrapasse, né, não pratique o dumping e não tenha outros elementos que são é, contra a lei, de certa maneira, né, vai depender tanto dos restaurantes como dos entregadores forçarem, né, vai rolar esse atrito, né, esse conflito. Isso é esperado, isso é parte do jogo, né, que eles possam elevar o poder de barganha deles para poder pressionar o iFood de volta, né? Então acho que esse é um ponto que eu trabalho bastante, aspectos de negociações estratégicas, de poder de barganha, de gestão de conflitos, gestão de crise, né? Então no caso dos restaurantes, né, você criar uma associação de restaurantes, no caso dos entregadores, sindicalizar de certa forma, são elementos que aumentam o poder de barganha para que possa haver um conflito
com um maior equilíbrio de poder de barganha, onde, caso o iFood pressione, por exemplo, os restaurantes agora associados, né, eles conseguem falar, ó, não, a gente agora em grupo, a gente vai cancelar o aplicativo do iFood, vamos trabalhar só com 99. E aí, beleza, o iFood vai se sentir pressionado e vai eventualmente praticar uma política um pouco mais amena com os restaurantes, os entregadores. A gente agora está sindicalizado, a gente só vai trabalhar também com 99, a iFood não vai ter entregador para poder utilizar. E aí essa dinâmica de poder de barganha vai se alterar, né? Então, não descendo ao dumping, a gente vai ter esse tipo de conflito que é esperado, que é normal e que deve ser gerenciado. Pelo menos na visão de quem vos fala, tá? E aí a gente chega no aspecto que o iFood hoje acusa, né, e tem dados, né, bastante elementos aí, sobre essas consultorias. Eu acho que eles estão formando um caso, eventualmente, para poder ter uma tese um pouco mais elaborada para que isso seja responsabilizado de fato, que é o conceito da espionagem industrial, né, a obtenção ilícita de segredos comerciais ou dados estratégicos de um concorrente, né? E aí o que caracteriza isso? Né? É quando uma empresa, né, ela obtém informações confidenciais de um concorrente via aliciamento de funcionários, uso de credenciais falsas, invasão de sistemas, né, pagamento por dados sigilosos. Tem algumas formas com as quais a gente pode obter dados de forma ilícita. Né? A gente pode, isso não quer dizer que a gente deve, hein, pessoal? Isso é muito importante. Né? Isso é muito diferente de inteligência de mercado. Quando a gente pensa em inteligência de mercado, a gente pega informações baseadas em pesquisas de opinião, em pesquisas feitas nos locais, por exemplo, nos pontos de venda. E aí tem várias empresas que trabalham exclusivamente com inteligência de mercado. A Nielsen talvez seja uma das mais famosas, né? Enfim, a gente tem algumas empresas de inteligência de mercado que juntam dados obtidos legalmente e vendem essa inteligência para as empresas. E é caro a beça, hein, pessoal? É muito mais caro que $300 por hora, tá? E isso é legal, isso faz parte do jogo e ajuda na criação da vantagem competitiva. Então o problema não é o dado, o problema é a forma de obtê-lo, né? Então aqui a acusação é que isso é feito por aliciamento de funcionários, tem outras formas também, né? E aí como que está em relação a evidências desse processo, né? Numa investigação interna lá em 2025, né, um profissional lá, um funcionário do iFood, ele teria participado de 5 reuniões remuneradas lá no Zoom e aparentemente com pessoas com e-mails vinculados ao domínio da Meituan, né? Então isso é o que está lá na reportagem. E aí ele teria respondido a questionários com indicadores estratégicos da empresa, né? E esse episódio que sustenta boa parte da ação que está sendo movida. E aí, beleza, né? Legal. A gente falou aqui de aspectos de vantagem competitiva, a questão do dumping, monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio, a própria espionagem industrial. Legal, mas como que a gente pode fazer com que o mercado não funcione como se fosse uma selva? Para isso, existe o CAD, né? Então, como que o CAD atua? E eu vou falar também sobre cláusulas de exclusividade, que é um ponto importante nesse mercado de delivery, né? O CAD, ele investiga elementos anticompetitivos, né, dentre outras funções, e tenta coibir essas vantagens indevidas ou características anticompetitivas de um determinado mercado. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio, o CAD atua para entender se um determinado mercado está muito concentrado. E ele pode, inclusive, coisa que já fez, obrigar a empresa a vender uma determinada operação para que ela não tenha aquela concentração de mercado. O CAD, ele pode aprovar ou vetar fusões e aquisições. Então, entrou numa discussão grande no CAD recentemente a fusão entre a Cobase e a Pets, que são as duas maiores lojas de artigos pet do Brasil, cuja fusão poderia formar um mercado altamente concentrado. O CAD pode entrar para
impedir a fusão, pode entrar para autorizar a fusão, mas exigir que eles vendam determinadas lojas, pode fazer uma série de exigências, né, para manter o mercado competitivo num nível razoavelmente saudável, né? Ele pode fazer isso também, né, em relação à cláusula de exclusividade. Esse é um ponto caro para o iFood. Por quê? Porque o iFood já teve problemas em relação a isso, né? As cláusulas de exclusividade no mercado de delivery, elas atendem os restaurantes, né? Então o restaurante ele vai lá, ele quer ter a vitrine do iFood para poder vender mais sanduíche, né? Então ele contrata o iFood vai ter uma taxa, né? Que ele vai, o take rate que ele vai cobrar ali da venda do sanduíche. E o que, que acontecia? O iFood, em muitos casos, exigia uma cláusula de exclusividade. Então, ó, restaurante, é o seguinte: você pode entrar no iFood para poder vender seu sanduíche e ter acesso aos centenas de milhões de clientes que a gente tem aqui. Não sei se chega a centenas, mas enfim, muito cliente. E aí, o iFood fala: ó, só que você só pode fazer o delivery com a gente. Você não pode contratar 99, você não pode estar na Rappi, você não pode estar na Kita. E você não pode ter o seu próprio entregador, né? Em alguns casos. E isso é cláusula de exclusividade, né? Aí você fala, pô, isso é do jogo. Pode ser do jogo, tá? Mas não quando o mercado está concentrado. Então, pode acontecer de um mercado trabalhar com cláusula de exclusividade, né? Isso não ultrapassa a linha do razoável em alguns casos, né? Você usa isso para fidelizar o cliente, para proteger determinados investimentos. Às vezes tem alguns dados que são sensíveis também. Então, a cláusula de exclusividade, ela é uma estratégia comercial razoável, uma estratégia legítima em alguns mercados. Qual que é o problema? O problema é quando uma empresa domina boa parte daquele mercado, tem uma fatia representativa do mercado e usa as cláusulas de exclusividade para impedir novos entrantes de forma bastante forte e também para prejudicar rivais menores, tá? Por exemplo, em cidades do interior, onde você tem uma empresinha pequena que tem alguns entregadores, às vezes uma cooperativa, e aí a cláusula de exclusividade ela impede esse tipo de atuação, né? Nesse caso, o CAD também pode atuar. No iFood, houve essa discussão, e a gente abordou isso aqui no BTC Journal faz bastante tempo. Eu nem lembro qual foi a empresa que entrou contra o iFood em relação às cláusulas de exclusividade, mas houve um acordo no CAD e o iFood foi podado aí de utilizar cláusulas de exclusividade. Aí você fala, poxa, o iFood ele fez coisas que não são legais, né? E agora ele está acusando a Kita de fazer? Pois é, pessoal. Só que a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar a linha tênue, né? Então a cláusula de exclusividade ela faz parte do jogo. Chega uma hora que não faz mais, né? E aí o CAD existe exatamente para isso. E até onde eu sei, o iFood respeita a decisão do CAD. Né? Se não respeita, né, comenta aí no comentário aí alguém que eventualmente sabe de alguma coisa a mais. Mas a princípio eu acredito que defende, né, que ele sustenta essa decisão. Então, faz parte da competição. No entanto, né, também o iFood tem todo o direito de entrar e acusar em relação a uma prática anticompetitiva clara, que é o aliciamento de funcionários atrás de informações confidenciais, tá? Então, isso acontecendo, se a busca é por... De novo, vamos lá, só para a gente reforçar, né? A busca por informações através de consultorias, até remuneradas, é algo que também faz parte do jogo. Qual que é a linha? Informações confidenciais, né? Aqui já é altamente complicado. Mas veja, até quando a informação não é confidencial, a gente está em um ambiente de altíssimo conflito de interesse. Então tem que tomar muito cuidado. Funcionário, você que trabalha no iFood ou em outra empresa e tem recebido esse tipo de oportunidade, você está contribuindo para prejudicar a empresa que paga o teu salário. Tá? Isso aqui é um conflito de interesse grande, né? Prejudicial para a carreira do funcionário, é prejudicial para a empresa e é uma decisão bastante assim, questionável do ponto de vista moral, né?
Mas informações públicas, informações de fácil acesso, aqui é um problema menor, vamos dizer assim. Agora, através de informações legítimas, a gente tem alguns grandes problemas, né? Então, o que a gente pode pensar como estratégias legítimas de competição, né? Vantagem competitiva através de custo, diferenciação, dados próprios, né? Sem obtenções através é, de vias ilegítimas, né? Preços agressivos, guerra de preço, tudo isso faz parte da estratégia também. Nem sempre boa estratégia, tá? Mas é algo razoável. Exclusividade em mercados onde há uma concorrência legal, uma concorrência boa, né? E dados de mercado, né? De inteligência de mercado, de fontes públicas e fontes voluntárias, né? Que é ruim, né? Que não pode rolar? Aliciamento de funcionários, de concorrente, para obter segredos, dados sigilosos, dentre outras coisas. Praticar dumping também é uma prática irregular. Usar a posição dominante para fechar o mercado via exclusividade e um abuso de poder de compra, né? Por exemplo, o monopsônio, né? Isso também é irregular e o CAD deve atuar em relação a isso, né? A gente aqui falou bastante sobre poder de mercado, poder de barganha, concorrência desleal, limites que envolvem o CAD. E saber um pouco sobre isso, né, ter uma ideia sobre essas discussões é muito importante. Falar sobre vantagem competitiva, guerra de preços, teoria dos jogos, diferenciação, custo, efeito rede, todos esses conceitos a gente trabalha dentro do General Business Program e do Strategy and Finance, que são os cursos de negócios que a BTC oferece. O GBP, General Business Program, ele é um curso voltado para o pessoal que está interessado em acelerar a carreira, está no início de carreira e quer dar aquele boost, né, para poder ter uma carreira de sucesso. E ele vai abordar, dentre outros temas, também a estratégia, né, mas também negociação, comunicação, finanças, marketing, investimentos, resolução de problemas. O Strategy and Finance, ele é um curso voltado para líderes, founders, executivos, C-level, que buscam trazer mais ferramentas para tomada de decisão em finanças e estratégia. Os casos são mais complexos, são discussões mais interessantes, né, mais aprofundadas, que os líderes precisam ter para poder fornecer essas ferramentas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da BTC, a gente tem os nossos canais no Instagram, no LinkedIn, no podcast, YouTube e no nosso site também, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho e eventualmente participar de algum curso com a gente. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se tiver algum comentário, concordei, discordei, enfim, qualquer coisa, coloca aqui no episódio e a gente vai ter o maior prazer em ler e abordar para eventualmente um próximo episódio. E nos vemos até o próximo BTC Journal. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.